Nessa aula nós vamos falar sobre variáveis e os operadores relacionados. A primeira coisa então é definir o que é uma variável, né? Uma variável, de forma muito simples, é um nome que eu dou para alguma coisa. Então, dentro do meu programa eu quero manipular informações, eu quero pegar um salário e calcular, eu quero pegar notas e calcular uma média, eu quero armazenar um endereço, um nome de pessoas e assim por diante. Então, as variáveis são a forma que eu tenho de armazenar, de modificar, de recuperar essas informações. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as variáveis e os operadores que a gente pode estar utilizando. Não vai falar de todos eles, mas depois a gente pode então aprofundar isso, né? Caso vocês tenham dúvidas, caso vocês sintam que alguma coisa faltou explicar, mandem um recado, a gente pode gravar outros vídeos explicando em mais detalhes. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, por isso eu já quero entrar direto aqui nessa parte mais essencial do que são variáveis, também que tipo de nome eu posso dar, eu posso usar qualquer tipo de nome para referenciar alguma coisa? Não, tem algumas regras que a gente pode seguir. Tá? Aqui no Colab, caso o de vocês não apareça limpo, o meu está limpo e compactado. Você vem em editar, limpar todas as saídas e vem também aqui em ver, recolher ou expandir. Se você expandir, ele vai abrir todas as opções. Eu vou deixar recolhido para depois a gente poder ir abrindo e trabalhando com cada um separadamente. Está tudo recolhido e eu vou abrindo aqui as células para a gente poder trabalhar. Tá? Então vamos lá, direto ao assunto aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser criar uma variável chamada teste1, né, então ó, chama var underline, é o sublinhado teste1. Aqui eu estou criando uma variável cujo nome é var underline teste1 e estou atribuindo o valor 1. Esse símbolo de igual a gente chama de atribuição. Não é uma igualdade como na matemática, mas é uma atribuição. Estou dizendo assim, ó, o valor 1 é armazenado dentro da variável teste, ou é atribuído o nome teste, o nome var teste, ao objeto 1, que é um objeto numérico. É mais ou menos assim que a gente define. Tá? Vamos lá, Ctrl Enter. Executamos, não tem muito o que fazer aqui, né? Quando eu mando imprimir a variável, ou desse jeito, ou dando um print, então eu estou recuperando, eu passo o nome e quando eu dou um nome ele me dá o valor, né, desse nome, vamos dizer assim, o local onde esse número está armazenado, esse valor está armazenado. A gente gosta de usar uma analogia que é como se fossem vidros de conserva com rótulos, né, um post-it colado lá numa caixinha ou num vidro de conserva. Então, o que está dentro dessa caixinha é o valor 1. E o post-it que eu colo nela é var test. Quando eu recupero esse número, quando eu chamo esse nome, ele recupera o valor correspondente. É mais ou menos assim que a gente visualiza. Aqui eu estou tentando criar uma outra variável chamada myvar. Ele vai dar um erro, porque eu estou tentando acessar um valor que ainda não existe dentro do meu programa. Então, primeiro eu tenho que atribuir, criar essa variável, vamos dizer assim. Como ela não foi definida, ele deu um erro ali, ó. E o erro diz, é um erro de nome. O nome myvar não está definido. Né? Então, sempre que der algum erro, pegue aqui o nome, veja que tipo é, já dá uma boa ideia. Né? Se é um erro de tipo, se é um erro de nome, e assim por diante. E coloque no Google mesmo, tradutor, e você vai conseguir ter uma boa ideia do que aconteceu. Então aqui eu tá dando um erro porque eu não defini a variável e simplesmente tentei usar. Aqui eu estou criando uma nova variável chamada vartest2. Então foi criada. Quando eu executo agora aqui, ó, né, vartest, opa, desculpa, aqui eu estou redefinindo o valor. Eu estou dizendo que a variável vartest, que aqui anteriormente tinha o valor 1, agora tem aqui o valor 2. Então eu estou modificando o valor da variável. Certo? Quando eu clico aqui agora em type vartest, ele está dizendo o seguinte, ó, o valor armazenado por vartest é o valor 2, esse valor é inteiro. Então o type diz o tipo do valor armazenado. Como o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, eu posso pegar o mesmo nome e atribuir um valor de tipo diferente. Então, olha só. Eu falei agora o seguinte, que a variável vartest recebe o valor 9.5. E a partir de agora, a variável então é do tipo float. Ela muda de tipo no meio do programa.
Em linguagens como C, C++ e Java, você não consegue fazer esse tipo de operação. Quando você define a variável, você já diz de que tipo ela é. E ao longo de todo o programa, ela não pode mudar de tipo. No caso de linguagens de tipagem dinâmica, você pode mudar. No caso do Python, você não pode acessar um valor que você não criou, mas uma vez criado, você pode mudar o tipo. Isso é bom e ruim, né? Isso pode dar problemas no meio do teu programa, é bom você cuidar. Hoje o Python já tem a tipagem anotada, onde o próprio editor e o compilador te dizem se você tentou criar uma variável que era para ser de um tipo e agora tem um valor diferente. Então, em algumas situações isso é interessante, mas a tipagem dinâmica dá alguma flexibilidade para a gente que pode ser útil também. Então, depende muito vamos dizer assim, da consciência, da maturidade do programador em usar isso de forma correta. Ok? Aqui eu criei uma variável x igual a 1 e quando eu acesso, está ali o x. Então eu posso criar n variáveis. O que é interessante aqui, né? A gente deu nomes muito simples, né? var, underline, test, x. Depois nós vamos ver que é importante dar nomes significativos também para as variáveis. Nós vamos adiante. Aqui eu tenho uma declaração múltipla, uma coisa que não é toda a linguagem que tem, mas que o Python oferece, que é bastante interessante. Eu estou dizendo o seguinte aqui, ó, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, são três variáveis, recebem Maria, José e Tobias. São três nomes, três variáveis do tipo string. O que vai acontecer? Maria vai ser armazenada em pessoa 1, José vai ser armazenado em pessoa 2 e Tobias em pessoa 3. Então, posicionalmente, ele armazena cada um. Vamos executar e vamos ver isso acontecendo. Então, olha só. Eu estou usando aqui Shift Enter, tá? Para já executar e já pular para o próximo. Ctrl Enter, executa e fica na mesma caixa, se você quiser modificar. Mas Shift Enter é interessante que já vai para a próxima. Então, lá, pessoa 1 tem Maria, pessoa 2 tem José, pessoa 3 tem Tobias. Ok? Lembrando que eu estou usando o Google Colab aqui e esses arquivos com a extensão IPYNB vão estar disponíveis depois lá na plataforma do Classroom para vocês poderem fazer a mesma coisa aqui, brincar com o exercício e trabalhando em paralelo. Eu esqueci de falar isso no começo. Aqui eu estou falando o seguinte, a variável fruta 1 recebe, né, fruta 1, fruta 2 e fruta 3 recebem o valor laranja. Então as três variáveis vão receber esse mesmo valor. Isso é legal quando você quer atribuir um valor zero, um valor em branco, você pode botar uma lista de variáveis e todas elas receberem esse mesmo valor. Ok? Outra coisa importante na definição de variáveis é que em Python, como na maioria das linguagens, eu conheço talvez só Basic não seja case sensitive. O que quer dizer case sensitive? É que a linguagem ela diferencia maiúsculas, né? Vamos traduzir aqui, de minúsculas. Diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Isso quer dizer uma linguagem case sensitive. Então, se você criou a variável com o nome de fruta 2, mas agora você deu o nome fruta 2 com F maiúsculo, para ele são duas variáveis diferentes. Então, é muito importante cuidar com isso. Às vezes é um pequeno detalhe, né? Um O maiúsculo ou minúsculo, um I maiúsculo ou minúsculo. Por isso que a gente usa fontes quando a gente programa, que sejam bem diferentes os símbolos, né? O O do zero, o L do I, porque senão o 1, L e I às vezes podem ser parecidos, dependendo do tipo de fonte. E claro que o editor, os mais modernos, os melhores, vão nos alertar, vão nos avisar de variáveis criadas e não usadas e assim por diante. Mas é importante observar que nesse caso aqui, ó, a gente está criando uma outra variável. Às vezes você quer atribuir um valor para uma variável e cria uma nova e não mudou o valor daquela. Depois você tenta acessar aquele valor e deu problema. Então, resumindo, variáveis têm diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Isso vai fazer uma diferença importante. Ó. Nesse caso, ele deu de novo aquele erro. Ó, fruta 2 não está definida. Né? Is not defined. Por quê? Porque eu botei com F maiúsculo. Ok? Seguindo então, para criar uma variável, o que eu posso utilizar de caracteres, de todo o conjunto de caracteres que eu tenho no meu teclado, que eu tenho dentro aqui do computador, eu só posso utilizar letras, números e o caractere sublinhado.
E normalmente a gente começa com letras. Pode começar com sublinhado também no Python. Algumas variáveis podem ser criadas com sublinhado, mas o Python entende que ela tem uma característica especial também. Então, de forma muito resumida, né? Normalmente a gente vai criar variáveis que começam com letras, maiúsculas ou minúsculas, normalmente minúsculas, e que tem o sublinhado, que tem também números. Então eu posso criar uma variável, por exemplo, deixa eu abrir aqui no espaço, né? Ó, vamos só ver se isso aqui funciona. Tá ali a x igual a 50, a x1 igual a 50, tá ali x1. Eu posso criar uma variável, por exemplo, média, underline, final, underline 2020. E colocar aqui, ó, um valor. Isso é perfeitamente possível, eu tenho sublinhado. Eu vou até colocar aqui junto, ó, print, média, underline, final, ali. Então, olha só, tá ali 9.5. Então, eu criei uma variável que tem sublinhado, que tem letras minúsculas e que tem o 2020. Eu poderia criar também de um outro jeito aqui. Vamos abrir uma outra caixinha aqui. Ó. Poderia criar média final desse jeito. Certo? Também funciona. Então, não há uma regra, né? A gente pode usar convenções, a gente pode usar, se usar letra maiúscula e minúscula, era bom usar sempre desse jeito, é bom manter um padrão. Se você vai sempre usar sublinhado, então sempre use sublinhado em minúsculo. Se você vai usar o que a gente chama de camel case, né? Camel é a ideia do camelo, né? Das corcovas de letras maiúsculas no meio, você também pode usar, mas é bom seguir um padrão. O Python tem o que a gente chama de PEP 8, que é regras de estilo, né, para quem vai desenvolver código para o próprio Python, né, para a própria linguagem, e lá ele fala quando usar esse formato, quando usar esse formato. Então é bom só manter uma coerência, até para facilitar na hora de lembrar da variável que você criou, né, mas isso tudo vale. Okay? Então, tanto começar com letras, depois no meio ter sublinhado, você pode usar caracteres acentuados? Pode. Mas a gente não recomenda muito, porque dependendo do tipo de teclado, esse tipo de coisa, outros idiomas, você pode ter problema. Mas o Python permite. Então você pode criar variáveis com tio, acento, cedilha e tudo mais. Tá? Mas de forma geral, vamos falar assim, sistemas sérios, geralmente até são feitos em inglês, nomes de variáveis em inglês, comentários em inglês, para facilitar com que pessoas possam te ajudar no desenvolvimento do sistema, compartilhar e assim por diante. Então, raramente a gente vai usar acentos, esse tipo de coisa, embora é permitido. Tá? Vamos adiante. Então, aqui vai ter um erro, né? Porque a gente está tentando criar uma variável que começa com um número. Não é permitido no Python começar nomes de variáveis com um número. Tem que começar sempre com uma letra ou com um sublinhado. Senão ele entenderia que ele vê um número e ele acha que o número é um valor. Então, para começar um nome de variável, sempre tem que começar com letra. Então, ao invés de criar desse jeito, eu poderia criar alguma coisa assim. Ó. Prova 1. Né? Prova 1. Não primeira prova daquele jeito lá. Então, desse jeito, funciona. Mas daquele jeito ali, com 1 na frente não vai funcionar. Ok? Então, algumas regras do que pode e não pode. Eu também não posso utilizar nenhuma das palavras reservadas do Python. Se você fizer uma pesquisa aí no Google rapidamente, palavras reservadas no Python, ou palavras reservadas em qualquer linguagem, só antes, lembrando, no PHP, por exemplo, a gente usa um cifrão para nomes de variáveis. Né? Toda variável tem um cifrão. No Python não tem isso. É apenas seguir essa regra do letras, números e sublinhado, sendo que tem que começar com letra, maiúsculas e minúsculas diferentes. Vamos para as palavras reservadas, então. As palavras reservadas no Python são palavras que têm um uso especial na própria linguagem. Então, são nomes de estruturas, são nomes de comandos, de funções, né? São coisas que eu não posso usar. Então, por exemplo, a palavra class, né? Classe, a palavra false, falso, a palavra finally, is, return, continue, for. A gente vai ver que essas palavras todas são usadas pelo Python. Então, eu não posso criar uma variável
chamada import, por exemplo, né? Vai dar erro. Então tem que criar importation ou importação. A gente, como vai usar variáveis em português, dificilmente vai ter esse problema, mas se você fosse fazer os nomes de variáveis em inglês, tem que tomar só esse cuidado. Essas palavras é um conjunto muito pequeno de palavras, mas essas palavras você não pode utilizar, senão você vai ter problemas. Tá? Então, por exemplo, criar uma variável chamada break igual a 1 aqui, ó, ele vai dar erro. Né? Ele não consegue, porque a palavra break tem um significado especial. Quando ele vê a palavra break, ele tenta executar como um comando. E aí tem uma atribuição, então dizendo, ó, sintaxe inválida, erro de sintaxe. Sintaxe é a estrutura, a forma como a linguagem é construída. Então aqui você fez algo errado. Aqui, infelizmente, ele não falou, né, que era uma palavra reservada. Mas ele está informando que tem algum erro aí. Tá? Vamos adiante. Aqui eu estou atribuindo, né, variáveis e trabalhando com operadores nesse caso numéricos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, ó, a variável largura recebe o valor 2, então eu estou atribuindo 2 à variável largura. A variável altura eu estou atribuindo o valor 4. E agora eu estou usando o operador de multiplicação, que a gente viu lá quando a gente falou dos números de operadores numéricos. Então, como é que isso aqui é executado? Ele pega o nome largura, pega o valor 2, pega o valor altura, o valor 4, e multiplica 2 por 4. O resultado ele armazena na variável área, que ainda não existe. Ó, o Colab está nos dizendo aqui, ó, que é uma variável inteira com o valor 4 e uma variável inteira com o valor 2. Quando eu faço isso aqui, então, percebam que ele resolve a expressão, como a gente chama, né? Resolve essa expressão, vai, pega os valores, traz para cá, multiplica, e o resultado ele armazena. Então ele executa primeiro o lado direito e o resultado ele atribui à variável que está à esquerda. Quando a gente executa isso aqui, ele fez ali e a variável área tem agora então o valor 8. Aqui ainda não vai aparecer, né? Mas depois se a gente visse a variável área aqui para baixo, teria aqui o valor 8. Aqui agora eu estou calculando uma outra coisa. Ó. 2 vezes a largura, 2 vezes 2, mais 2 vezes 4. Então ele vai fazer essa operação e vai executar. E aí a pergunta é o seguinte, que valor vai dar? Né? Então como é que ele executa? Como é que ele sabe a ordem de executar? A gente chama isso de precedência de operadores. É muito parecido com quem tem na matemática. A gente resolve primeiro, nesse caso, a multiplicação e o resultado a gente soma. Então, na matemática, a gente tem as precedências, que operadores eu executo primeiro. Dentro do Python, a gente vai perceber que primeiro ele vai executar funções, depois ele vai executar parênteses, depois ele vai executar potenciação, aquele asterisco, asterisco, depois ele vai executar multiplicação e divisão, e depois soma e subtração, nessa ordem. Então, nesse caso, ele fez 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 12. Mas eu posso mexer na ordem dos operadores fazendo isso aqui, ó, utilizando os parênteses. Então, nesse caso, o que ele vai fazer agora? Primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Então, vai mudar o valor. Ó. Então, é 2 mais 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Não é isso? Largura tem. Deixa eu ver aqui. Largura tem 2. 2 mais 2, 4. 4 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 32, tá certo, agora deu. Eu não tinha dado antes, né? 2 vezes 2, 4. Aí ele executa da esquerda para a direita, então. Vou voltar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Agora deu certo, eu não estou louco ainda. Então, 32, está ali. Então, mudando a ordem aqui, então, lembrando, nesse caso aqui, primeiro resolve isso aqui, e é importante saber isso, né? Porque senão a gente vai colocar uma expressão achando que vai dar um resultado e vai dar outro. Então, aqui, ó, primeiro resolve isso aqui, depois da esquerda para a direita resolve isso aqui e depois isso aqui. Um exemplo que eu gosto muito de dar é esse exemplo aqui, né?
eu tenho uma prova 1, né, com valor 8, uma prova 2 com valor 10 e a média que é calculada prova 1 mais prova 2 dividido por 2, a média entre os dois valores. Então, eu olho aqui 8 mais 10, 18 dividido por 2, 9. Então, beleza, a média vai dar 9, né? Mas não dá. E aí? Por que a média não deu 9? Por que a média deu 13? Porque nesse caso aqui, ele calculou e usou primeiro a precedência do operador aqui. Então, o que ele fez? Ele fez 10 dividido por 2, 5. 5 mais 8, 13. Como é que eu resolvo isso, professor? Você resolve isso colocando entre parênteses aqui. Ó. O que você quer fazer na verdade? Você quer somar e o resultado você quer, né, dessa soma dividir por 2. Nesse caso, então, a gente tem o valor correto. Né? Dica que eu dou. Na dúvida, coloque parênteses. Se você tem dúvida de como é que a precedência vai acontecer, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se aqueles operadores, às vezes tem dois operadores parecidos junto, então joga um parênteses e você vai ter garantia de que isso vai funcionar. Seguindo então, outras operações que eu posso fazer, né, com variáveis. Aqui uma atribuição, idade 1 igual a 25, idade 2 igual a 35. Aqui eu estou somando 25 mais 35, é tranquilo, vai dar 60. Aqui eu estou diminuindo, 35 de 25 vai dar 10. Aqui eu estou multiplicando as duas, vai dar 875. Aqui eu estou fazendo uma divisão, né? Nesse caso uma divisão em float. Lembrando que eu posso fazer também aqui, vou abrir aqui uma divisão inteira, se eu assim quiser. Né? Uma divisão inteira, só para a gente ver. Vai dar 1. E aqui eu estou fazendo o resto da divisão. Então, eu divido 25. Divido 35 por 25. Vai dar 1 e sobra 15. É isso? Ah, sobra 10. Né? 25 por 35. Vai dar 1 e sobra 10. Exatamente. Então, aqui é o resto da divisão desse valor por esse. Aquele que fica lá na nossa continha de divisão de Armar, no lado esquerdo. O resto. Isso pode ser útil em algumas situações, como eu já falei, a gente vai ver algumas aplicações disso aí. Para finalizar, então, concatenação de variáveis. Se a variável é do tipo numérico, é do tipo string, melhor dizendo, eu tenho aqui, ó, Steve como nome, sobrenome Jobs. Eu faço aqui, ó, full name, o nome completo, nome mais um espacinho mais sobrenome. Isso aqui é uma string, né? Vou executar aqui para ele reconhecer. Eu tenho o nome, Steve, eu tenho o sobrenome Jobs, aqui eu tenho um espaço em branco, e quando eu executo, então ele vai ter Steve-Jobs, espaço Jobs, então ele concatena, ele junta. Tá? E é isso, então, de forma bem resumida, a gente falou aqui sobre tipos de operadores, variáveis e operações que eu posso fazer com variáveis, como eu posso definir variáveis. E na próxima aula então, a gente continua falando dos diversos tipos que a gente tem. Até a próxima.